Olá, muito boa tarde. Está no ar a partir de agora mais uma edição do Bom Dia Notícias. E no programa de hoje você vai ver mais uma morte por Covid-19 registrada aqui na região do Alto Uruguai. Caminhão sai da pista em São José do Ouro. Além disso, transporte escolar e usuários devem entrar em um acordo. Essas e outras notícias a partir de agora. Boa tarde, meu amigo, boa tarde, minha amiga. Seja bem-vinda a mais um Bom Dia Notícias. Obrigado pelo carinho da sua audiência. E nós já começamos o nosso programa de hoje com uma notícia muito triste. Olha, foi registrada mais uma morte por Covid-19 aqui na região. O Hospital Santa Terezinha registrou na tarde desta terça-feira a sua terceira morte por Covid-19. Desta vez, a vítima foi um homem de 83 anos, morador de Viadutos e com um histórico de comorbidades. Na região da R16, a qual Erechim faz parte, já foram registradas até o momento 4 mortes, 3 em Erechim e 1 em Nonoai. Muito bem, agora a gente vai acompanhar um boletim aí trazido pelo Jackson Arpini, que faz parte do comitê da AMAL aí de combate ao Covid-19. Ele traz os dados. Tendo em vista a divulgação do boletim informativo na tarde de ontem, dia 1º de junho, às 17 horas, pelo Comitê Regional de Atenção ao Coronavírus e AMAL, nós vamos aproveitar a oportunidade para fazer um paralelo com relação ao último boletim que foi divulgado na quinta-feira, dia 28 de maio. Na oportunidade, nós tínhamos 315 casos confirmados para o novo coronavírus. Esses números ascenderam para 395, com um incremento de 80 novos casos, neste período, da última quinta-feira até segunda-feira. Analisando o mapa como um todo, os indicativos apontavam 24 municípios com casos positivos para o novo coronavírus. Segundo o último levantamento, esse número ascendeu para 25, com o ingresso do município de Itatiba do Sul, que apresentou casos positivos para o Covid. Também nós tínhamos 10 municípios que não apresentaram nenhum caso até a presente data para o novo coronavírus. Esse número decresceu para 9 municípios. Na região nós tínhamos 2 óbitos e infelizmente houve um incremento de mais um óbito, passando então de 2 para 3, sendo 2 no município de Erechim e 1 no município de Nonoai. Com relação à taxa de recuperação, na última quinta-feira nós tínhamos 152 pacientes recuperados, o que dava uma taxa de 48,2%. Tá? Houve então um incremento. Agora nós contamos com 215 pacientes recuperados, num percentual de 54,4%, o que nos permite afirmar que do total das pessoas que contraíram o Covid-19, mais de 50% na região já são pessoas que venceram a quarentena, portanto recuperados e que voltaram à sua vida normal. É importante ressaltar neste momento em que os indicadores apontam uma linha ascendente, que a população permaneça vigilante e adote todas as medidas preconizadas de prevenção, como higienização correta das mãos, utilização do álcool gel, evitar o compartilhamento de utensílios de uso comum, a etiqueta respiratória, utilização de máscaras, evitar ao máximo a aglomeração de pessoas e o cuidado com pacientes acima de 60 anos e portadores de comorbidades pré-estabelecidas. Face aos indicadores, a palavra de ordem neste momento continua sendo prevenção. Muito bem, e olha, a Polícia Civil identificou o motorista que matou um morador de Paulo Bento atropelado em Marau. Te liga na informação. A Polícia Civil identificou um motorista que atropelou e matou um pedestre em Marau na última sexta-feira. O fato ocorreu na RS 324. A vítima foi identificada como Jorge Gevinski, de 63 anos, que morreu no local durante a noite. De acordo com a polícia, ele atravessava na rodovia quando foi atropelado por um carro. O condutor do veículo fugiu sem prestar socorro. O setor de investigação da Polícia Civil de Marau chegou ao suspeito por cometer o fato, que esteve na delegacia juntamente com o advogado para prestar esclarecimento. Foi liberado após ser ouvido e responderá ao processo em liberdade. Seguimos falando de trânsito para você. E olha, um motociclista ficou ferido em um acidente de trânsito aqui na nossa região. Olha, esse fato aconteceu
Esse fato envolveu um automóvel modelo Fiat Uno e uma moto modelo Honda CG 150 na rua Manuel Meloto, no bairro Três Vendas. Foi na tarde dessa terça-feira. O motociclista ficou ferido. Ele foi encaminhado ao Hospital Santa Terezinha para receber atendimento médico. Ambos os condutores realizaram o teste do etilômetro com resultado negativo para embriaguez. A ocorrência foi registrada em forma de termo circunstanciado. E em São José do Ouro, um caminhão acabou saindo da pista. Te liga na informação. Um caminhão com placas de Joinville e Santa Catarina, transportando PVC, saiu da pista na manhã desta terça-feira próximo à comunidade de Capela São Paulo, no interior de São José do Ouro. Com o impacto, o veículo ficou inclinado e apresentando perigo de tombar sobre a pista. Bombeiros voluntários de São José do Ouro foram acionados e, com a utilização de uma moto niveladora e um trator carregador, conseguiram fazer a estabilização do caminhão. Segundo o motorista, que não ficou ferido, ele seguia de São José do Ouro para Machadinho. Seguimos com mais informações para você que está nos acompanhando. Agora a gente vai falar que a Brigada Militar prendeu um homem com um revólver e munições em Trindade do Sul. Essa prisão aconteceu durante a manhã dessa terça-feira, quando a Brigada Militar abordou um homem que estaria em atitude suspeita na Avenida Pinheiros, no município de Trindade do Sul. Em revista pessoal ao mesmo, foi localizado um revólver calibre 38, carregado com 6 munições intactas. No bolso do casaco dele foram encontradas ainda outras 4 munições intactas, calibre 38 e 6 munições calibre 9mm. Em revista no carro do homem foi encontrada em uma caixa com 50 munições calibre 9mm. Diante dos fatos, o suspeito de 49 anos de idade foi preso, levado para a delegacia de Nonoai, onde, após ser ouvido, foi liberado após pagar fiança. E olha, a ex-presidente do Brasil, Dilma Rousseff, gravou um vídeo em apoio a uma prefeita aqui da região que sofre um processo de impeachment. Veja. Queridos companheiros, queridas companheiras do município de Maximiliano de Almeida, expresso meu apoio e minha integral solidariedade à prefeita Dirley Bernardi, que enfrenta um processo de impeachment iniciado por vereadores da oposição por razões estritamente políticas. Sei muito bem como é difícil passar por uma injustiça como essa, sem ter cometido qualquer crime de responsabilidade que justifique a interrupção de um mandato conquistado pelo voto popular. E uma coisa eu posso afirmar para vocês: é o povo quem mais sofre quando a democracia é ferida. Nesse momento desafiador, recomendo serenidade e cabeça erguida para encarar a oposição e fazer o enfrentamento político necessário diante de um fato tão injusto e tão antidemocrático. Força e coragem a cada um de vocês, homens e mulheres, gaúchos e gaúchas do município de Maximiliano de Almeida. E agora uma reportagem muito legal. Olha, atletas irão percorrer aí 350 quilômetros para arrecadar 350 cestas básicas. Veja essa iniciativa bacana, a reportagem é da nossa parceira, a TV Cachoeira. O cachoeirense Oscar Jäger, junto com os amigos Marcelo Mendes e Sandro Laureano, partiram de Gravataí na manhã da última segunda-feira rumo a São Gabriel, caminhando. Ao longo do percurso, os atletas desafiavam as pessoas a contribuírem com cestas básicas. O projeto, intitulado Como Corrente do Bem, é uma iniciativa de um grupo de funcionários da General Motors com participação de atletas que praticam corridas de rua e meia-maratonas. Segundo uma das organizadoras do projeto, Danusa Soldeira, as doações arrecadadas serão repassadas para instituições de caridade, associações, ONGs e famílias em vulnerabilidade social em função da pandemia. Além da coleta de alimentos, o trio ainda contabiliza as doações em dinheiro, arrecadadas também ao longo dos 5 dias de caminhada. Ao final do trajeto, uma surpresa: a meta de 348 quilômetros foi superada. Outros 2 quilômetros foram somados e a doação de outras 2 cestas básicas coroou de êxito o desafio do bem. Foi exaustivo, foi cansativo, mas valeu cada quilômetro. Olha, a campanha de vacinação contra a gripe foi prorrogada até o fim desse mês. Te liga!
Longe de atingir a meta de imunizar contra a gripe 90% dos grupos prioritários, o Estado do Rio Grande do Sul, por meio da Secretaria Estadual de Saúde, decidiu prorrogar até o dia 30 de junho a campanha de vacinação. Até o momento foram imunizados 66,42%, o que representa pouco mais de 3.300.000 pessoas das estimadas 5 milhões. A vacina contra a gripe não protege contra a Covid-19, apenas contra tipos de influenza, mas pode ajudar no diagnóstico por eliminação das pessoas com suspeita de coronavírus, pois as doenças contempladas pela vacina serão descartadas na triagem de pacientes que forem às unidades de saúde com sintomas gripais e informarem já ter sido imunizados. Além disso, a imunização ajuda a reduzir o número de complicações e internações por infecções pelo vírus da gripe. Quais são os grupos prioritários? Pessoas de 60 anos ou mais, trabalhadores da saúde, profissionais das forças de segurança e salvamento, pessoas com doenças crônicas, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas, população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional, caminhoneiros, motoristas e cobradores de transporte coletivo, portuários, povos indígenas, crianças de 6 meses menores de 6 anos de idade, pessoas com deficiência, gestantes e puérperas até 45 dias, adultos de 55 a 59 anos de idade, professores de escolas públicas e privadas. Olha, o transporte escolar e usuários devem entrar em acordo aí nesse período de recesso, né? Isso porque os usuários não estão indo na aula e o transporte está paralisado, né? Então é preciso ter um acordo entre as partes. Veja agora na reportagem. Pablo é dono de uma empresa de transporte escolar. Por causa da pandemia, teve vários contratos cancelados e outros clientes deixaram de pagar. E os poucos que restaram, nós tivemos que adotar algumas medidas de desconto, dando de 20% a 30% de desconto para continuar. Apesar da van não estar rodando, temos um custo muito alto. O carro parado ele gera depreciação, o carro passa a quebrar mais e tem a questão da prestação que a gente tem que honrar todo mês junto ao banco. Evanúzia é dona de casa e foi uma das mães que preferiu fazer acordo. Eu não vou deixar de honrar com o pagamento, tendo em vista que ele tem as despesas deles. A Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, do Ministério da Justiça, recomenda exatamente isso, que consumidores e fornecedores negociem soluções alternativas. Para isso, foi elaborado um documento com as recomendações. O objetivo da Senacom é minimizar impactos econômicos de consumidores e prestadores de serviços, evitando assim o rompimento do contrato ou abertura de processos administrativos ou judiciais. A gente está tentando aqui trazer algumas alternativas para evitar a rescisão contratual. Agora, isso é claro, considerando os casos em que esses consumidores não sofreram impacto financeiro significativo durante a pandemia. Muito bem, meu amigo, muito bem, minha amiga. Agora tem um recado importante para você que está pensando em comprar, vender ou alugar um imóvel. Olha, a Solar Imóveis, imobiliário de confiança e qualidade, e tem sempre as melhores opções para você que quer uma casa maior, um apartamento com mais espaço ou está procurando o local ideal para colocar a sua loja, o seu escritório, por que não a sua indústria. Todas essas opções você encontra na Solar Imóveis. Visite agora mesmo a Solar na Avenida 7 de Setembro, pertinho da Caixa Econômica da 7, ou então acesse o site solarimóveis-rs.com.br. Aqui no site da Solar você vê as fotos dos imóveis, as condições de pagamento e a documentação necessária. Tudo o que você precisa saber na hora de comprar, vender ou alugar um imóvel. Não perca tempo. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Eu vou para um rápido intervalo, já já eu estou de volta. Alô, nosso povo caipira de Erechim, Alto Uruguai. Eu sou o Jordano, apresentador do programa 100% Caipira, e eu estou convidando você para assistir o nosso programa todos os sábados, às 8 da noite, aqui pela TV Bom Dia. Você é o nosso convidado. O povo admira, fizemos o que amamos, enquanto for vivo vamos ser 100% caipira. O Dia dos Namorados é sempre uma data especial e um momento especial
merece um presente especial. E por isso, a Doces da Rafa apresenta suas caixas presente Dia dos Namorados. Tem a caixa café da manhã, presente, coração lapidado e recheado, explosão surpresa com 7 doces sortidos e com 9 doces sortidos, além da barra de chocolate. Faça agora mesmo a sua encomenda. Doces da Rafa é muito mais que um doce. Saiba como acessar o Jornal Bom Dia digital no seu celular e ler a versão diária. Acesse a loja de seu celular. Na barra de pesquisa, digite Jornal Bom Dia. Clique na imagem do jornal. Clique em instalar e aguarde. Após instalar, clique em abrir. Você então poderá adquirir a edição avulsa clicando em mais detalhes. Clique em comprar abaixo de não é assinante. Essa tela irá aparecer. Clique em continuar. Escolha a forma de pagamento. Após a aprovação, clique em baixar e leia o seu jornal Bom Dia digital diariamente. Saiba como acessar o Jornal Bom Dia digital no seu celular de forma mensal. É muito fácil. Acesse a loja do seu celular. Na barra de pesquisa, digite Jornal Bom Dia. Clique na imagem do jornal. Clique em instalar e aguarde. Após instalado, clique em abrir. Ao abrir, essa imagem irá aparecer. Clique em login. Digite seu usuário e senha ou faça seu cadastro. Após o login e sua senha aparecerá assim. Clique em mais detalhes e faça o download do Bom Dia digital no seu celular. Olá, eu sou a eleitora cidadã e vou apresentar para vocês uma série sobre fake news, que quer dizer notícias falsas. Hoje vamos falar sobre mentiras na internet e suas consequências. Uma invenção de fatos, um deboche, uma fofoca, uma manipulação de imagens. Tudo pode começar como algo pequeno em um grupo de bate-papo, mas a brincadeira pode tomar proporções nada inocentes na internet. Histórias é que não faltam. Recentemente, na Índia, 8 pessoas foram mortas pela população após notícias falsas sobre elas terem sido divulgadas em aplicativo de troca de mensagens. Outros 5 integrantes de uma comunidade nômade no país foram espancados por 35 pessoas após falsas acusações de sequestro de crianças, também por meio do aplicativo. No Brasil, em São Paulo, uma dona de casa de 33 anos também perdeu a vida após ter sua foto divulgada nas redes sociais, acusada como responsável pelo sequestro de crianças. Em todos os casos, a mentira ganhou rapidamente as redes sociais, causando a morte de pessoas inocentes. Por isso, fico alerta. Produzir, receber e passar adiante uma notícia falsa pode colocar em risco a vida de pessoas. E nesse caso, não é só a vítima que pode sofrer danos, mas a de quem produziu ou repassou o material nas redes sociais. O compartilhamento de mentiras e boatos na internet pode causar crimes, mortes, espancamentos, constrangimentos, injúria e difamação a pessoas. Já para empresas e organizações, a irresponsabilidade pode trazer prejuízos financeiros e fábricas podem ser fechadas, deixando milhares de desempregados. As consequências causadas pelas falsas notícias na internet são incalculáveis. Por isso, é preciso ficar atento ao curtir e compartilhar uma informação de cuja veracidade não se tem certeza. Na dúvida, não curta, nem compartilhe. Para mais informações da Justiça Eleitoral, acesse www.tse.jus.br. O Master traz até você a nova loja de compras virtual, loja.mastersupermercados.com.br. Num clique, sua compra tá em casa. Acesse loja.mastersupermercados.com.br. Selecione os produtos de seu interesse, cadastre-se e faça o pagamento com os cartões e receba suas compras em casa. É fácil, prático e seguro. Loja virtual Master Supermercados. Num clique, sua compra tá em casa. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. Para combater todas as fake news sobre o coronavírus, o Ministério da Saúde possui um número de WhatsApp. Aqui, você pode mandar a sua mensagem e saber se ela é verdadeira ou falsa. Temos também o site Saúde Sem Fake News, que você pode checar todas as notícias que já foram apuradas pelos técnicos do Ministério.
Vamos ver algumas notícias que já foram checadas? Máscaras sem qualidade distribuídas pelo Ministério da Saúde. Notícia falsa. Máscaras de doação da China são contaminadas com coronavírus. Notícia falsa. Fumar aumenta o risco da forma grave do coronavírus. Notícia verdadeira. É isso aí. Antes de compartilhar, é preciso checar. Fake news também faz muito mal à saúde. Pessoal, nós brasileiros já enfrentamos e controlamos muitas epidemias ao longo da nossa história. E com o coronavírus não vai ser diferente. O negócio agora é ter calma. Fique informado para se prevenir da melhor forma possível. Se for tossir ou espirrar, nunca use as mãos para cobrir a boca e o nariz. O jeito certo é usar o braço. Contra o coronavírus, mantenha os ambientes ventilados. E lembre-se, a melhor receita para a prevenção é manter as mãos sempre limpas. Contra o coronavírus, não pode vacilar, gente. Lave bem as mãos, dedo a dedo, com sabão. Se não puder, use álcool em gel. Febre e tosse ou dificuldade para respirar são alguns dos sintomas. Não precisa sair correndo para o hospital por causa de um simples resfriado. Mas caso precise, há uma unidade básica de saúde pertinho de você. Com informação, vamos lutar contra o coronavírus. Juntos somos mais fortes. O Master sempre tem muita oferta. E o cliente Master Mais Vantagens economiza ainda mais. Faça já o seu cadastro e aproveite. Tá no Master, tá em casa. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. O Ministério da Saúde quer saber como você está. Por isso criou o TeleSUS, para você se consultar sem sair de casa. Você acessa o TeleSUS baixando o aplicativo Coronavírus SUS. Tem também o chat online que você acessa aqui, saude.gov.br/coronavírus. Se preferir o WhatsApp, adicione 61 9938 0031 ou ligue de graça para 136. E não se assuste caso o Disque Saúde entre em contato com você. TeleSUS, consulta sem sair de casa. Eu quero pedir a sua atenção, apenas um minuto. É que eu quero te contar a história da Jenny, uma guerreira que já partiu deste mundo, mas deixou aqui anjos que agora precisam da sua ajuda para seguir ajudando a muitas crianças. A Liga do Bem Jenny é um projeto que auxilia crianças que combatem o câncer na ala oncológica do Hospital São Vicente de Paulo, em Passo Fundo, e ao CAC, Casa de Apoio à Criança com Câncer. Essa história começa com a força de uma mãe, a Cristiele, mãe da Jennifer, que após ela partir, decidiu seguir ajudando crianças que também lutam contra o câncer. Com o apoio de diversas entidades e parceiros, o projeto auxilia as famílias nos gastos com alimentação e dá apoio na estadia enquanto acontece o tratamento. Tudo começou com pequenas doações de alimentos, roupas e objetos, e a realização de leilões online, todos unidos em uma corrente de solidariedade no Facebook. Além de realizar projetos de incentivo a doações de cabelo, para confecções de perucas para as crianças e a doação de medula óssea. Esse projeto não pode parar e ele precisa da sua ajuda. Entre em contato e seja um voluntário. Ajude quem precisa de você. Nesse minuto, ele está pensando no primeiro carro. Ela pensa em trocar. Eles pensam em reformar a casa. E muitos estão pensando em como sair do vermelho. Tem os que planejam investir no negócio e também nas próximas férias. Seja qual for o seu plano, a Cressol tem o crédito ideal para realizá-lo.
Crédito Cressol. Voltamos com o Bom Dia Notícias, as informações aqui da nossa querida Erechim e região do Alto Uruguai para você. Nós vamos direto com os destaques do Bom Dia impresso e digital na nossa tela. Olha, tá na capa do Bom Dia. Casos confirmados aumentam a liderança e fazem alerta. Na coluna Pente Fino, o Rodrigo Finardi fala sobre o futuro prefeito e a crise sanitária e econômica na política. Na 3, o levantamento mostra o comportamento do vírus aqui na região do Alto Uruguai. Já na página 4 tem mais destaques para você que nos acompanha no Bom Dia de hoje. Nós temos aí a opinião do leitor e na 5 um bate-papo, pandemia exige cuidados da pele e continuidade nos tratamentos. Na página 6 nós temos mais destaques para você que nos acompanha, a opinião do leitor e na 7, curva de casos cresce e lideranças reforçam alerta da população na página 7. Nós temos mais destaques na 8 para você que nos acompanha, entenda como será a educação remota aqui em Erechim e a mais bela agradável em Barra do Rio Azul. Destaques também de 4 Irmãos, investimento pago que gera retorno para a população. E na 11, URI realiza ciclo de palestras online. Nós temos mais destaques para você que está nos acompanhando dos classificados, das variedades e na contracapa. Jornada de Estudos Empresariais é tema do programa Expressão Universitária. Esses e outros destaques você acompanha no Bom Dia Impresso e Digital desta quarta-feira. Vamos agora ao comentário do Igor Miller. Te liga porque a opinião você também vê aqui. A gente pode até querer ignorar, mas não dá. Mesmo ignorando a realidade que aí está, a realidade continua existindo e as coisas continuam acontecendo. E a Covid, a pandemia de coronavírus é uma realidade. A gente está vivendo isso, todo o Brasil vive isso de maneira muito intensa, com uns reflexos muito grandes, levando milhões de pessoas aí a perder emprego, trabalho, a sua fonte de renda e não tendo como viver. Isso é muito grave e a gente vem falando repetidamente isso porque nós entramos aqui no sul, agora num período mais frio, que exige mais das pessoas e naturalmente levam as pessoas a hospitais por problemas respiratórios, entre outras questões, né? Pessoas que já têm alguma, enfim, fragiliza as pessoas e elas vão procurar o sistema de saúde. E temos um longo caminho ainda para atravessar, considerando pelo menos 2 meses aqui na região sul, aqui no Alto Uruguai, de frio, de tempos, né, chuva, frio, umidade. E aí as recomendações se fazem ainda mais presentes, as recomendações de higiene, o uso de máscara, quando se for circular em um lugar público, enfim, usar a máscara quando sair de casa, manter a higiene conforme recomendado, porque isso serão as ferramentas, estas serão as ferramentas para a gente cruzar esse momento que a gente está vivendo. Porque não existe remédio, não existe vacina, não existe uma solução imediata se a pessoa pegar e, enfim, cada um pode reagir diferente com o vírus, com a doença, mas quem tem algum tipo de problema já de saúde pode agravar o quadro. Tem pessoas que podem simplesmente passar e não sentir nada, mas ainda assim podem transmitir a doença para outras pessoas. Então, o apelo é esse, no sentido de que vamos manter os hábitos, manter as recomendações, cuidados, porque nós temos ainda uma longa jornada para cruzar aqui na região do Alto Uruguai com o inverno. E para finalizar, enfatizar a necessidade, aqui as administrações municipais vêm fazendo o possível e o impossível, eu diria,
para manter a estrutura minimamente em funcionamento. A realidade aqui é diferente de outros lugares do Brasil, em que simplesmente o sistema de saúde já está colapsado, já está no seu limite e as pessoas estão literalmente morrendo por falta de atendimento, porque não tem oxigênio, porque não tem um médico, porque o sistema de saúde não tem como atender as pessoas. E está acontecendo muito isso no Brasil, afora. Então, passando das 31 mil mortes, aí Brasil afora. Então, uma doença, o negócio é sério. Por mais que a gente queira relativizar e ainda não queira entender, é séria a situação. É um problema, sim, e que já está em todo o país. Agora, como isso vai se desenvolver aqui na região, já está se desenvolvendo na região, pode ficar mais grave ou não, isso só o tempo vai dizer, mas a colaboração das pessoas é fundamental nesse momento para que haja um controle ainda maior sobre a disseminação e propagação do vírus e também um reflexo no número de mortes. É isso aí. Chegando agora os destaques do esporte aí com o Eric de Oliveira. Vamos acompanhar. Hoje estamos aqui novamente para falar um pouco sobre futebol e, para alegria de muitos, o futebol na Europa está retornando. Aliás, na Alemanha ele já voltou, depois de 66 dias parado. No futebol na Alemanha está voltando. E a Bundesliga já voltou com direito a clássicos. O jogo entre Schalke 04 e Borussia Dortmund marcava o reinício do campeonato alemão e, já de cara, um clássico. Com a vitória do time do Borussia Dortmund por 4 gols, com direito a gol do Cometa Haaland, deu a vitória para o time amarelo, para a muralha amarela, para cima do rival Schalke 04, no clássico do Vale do Ruhr. O time do Borussia Dortmund venceu esse primeiro jogo, o primeiro clássico da Bundesliga. Essa vitória do time do Borussia Dortmund foi muito importante, time esse comandado pelo Lucien Favre, que colocava o time do Dortmund muito próximo do Bayern de Munique na briga pelo título. O Bayern, que desde o retorno também tinha vencido todos os jogos. Ao que tudo indicava, e o que realmente era de fato, era que o Borussia Dortmund e o Bayern de Munique se enfrentariam em mais uma rodada, e rodada essa que, além de tomar todas as atenções do mundo do futebol, também reunia a possibilidade de o Borussia Dortmund tirar o gostinho de mais um título do Bayern de Munique. Tinha tudo para ser um jogão, e foi. O palco era o estádio Signal Iduna Park, que dessa vez estava vazio, né? O Signal Iduna Park, que normalmente tem uma torcida muito enfurecida, a torcida do Borussia Dortmund, estava vazio. A atmosfera era, de qualquer forma, de um grande clássico. E foi um jogão, jogo esse que o Bayern de Munique venceu com o gol do Joshua Kimmich. Apesar disso, o jogo foi muito movimentado e essa vitória deu ao gigante da Baviera um passo, acho que talvez bem largo, para a conquista de mais um título, porque agora são 7 pontos de diferença nesse momento do líder Bayern de Munique para o vice-líder Borussia Dortmund. Mas o que realmente chama atenção nesse jogo e em todos até agora do campeonato alemão, talvez seja o extracampo. Apesar do condicionamento físico dos jogadores se mostrar algo muito notável e surpreendente de fato. Afinal, todas as atenções do mundo estão no campeonato alemão agora. São mais de 200 países que voltam sua atenção para a Bundesliga. O jornal AD da Holanda colocou ainda o campeonato alemão agora como campo de teste para a volta do futebol na Europa. O protocolo usado no campeonato alemão está sendo referência, vai ser um referencial para todas as outras ligas, que já tem datas definidas para voltarem, assim como bem assinalou o tradicional jornal espanhol Marca. Esse protocolo ele foi pensado de uma forma muito bem detalhista e muito bem pensada durante muito tempo
para tentar minimizar ao máximo os riscos de contaminação pelo Covid-19. E qual é esse protocolo? Um desses protocolos diz respeito sobre o transporte dos atletas até o local do jogo. Normalmente se vinha com um ônibus, aquele ônibus bem famoso do clube, agora tem que ser dividido em vários ônibus, sempre respeitando 1,5 metro de distância entre os profissionais. No vestiário também deve ser respeitado esse distanciamento de 1,5 metro e todos devem usar as máscaras e há um revezamento entre titulares e reservas de quem usa o vestiário. E em relação à chegada dos jogadores dentro do gramado, a entrada com crianças, isso não acontece mais, sem crianças, sem cerimônia de abertura e sem nenhuma conversa depois, bem como também a entrevista coletiva que não acontece mais, apenas de forma virtual. No banco de reservas, os jogadores devem fazer um banco sim, um banco não, sempre respeitando esse 1,5 metro de distância. E as bolas, todas as bolas que vão ser usadas para o jogo, elas precisam ser desinfetadas sempre antes do início da partida. Ainda existe uma divisão por zonas em todo o estádio. A primeira zona, onde ficam os fundamentais para o jogo, as pessoas fundamentais para o jogo, como atletas, árbitros. Uma segunda zona que diz respeito a profissionais que trabalham na transmissão dos jogos, câmeras e jornalistas. E ainda há uma terceira parte que seria a parte exterior do estádio. Claro que tudo isso foi pensado para garantir que quando o futebol voltasse de fato, como agora, todas as pessoas envolvidas tivessem 100% de proteção. E a volta do futebol ter sido possível agora se deve muito ao fato do sucesso da Alemanha contra o Covid-19, no comportamento da população, em realmente entender as medidas impostas pelo governo alemão e fazer aquilo que o governo pedia, as medidas de segurança contra o coronavírus, e esse foi o determinante para tornar possível a volta do futebol na Alemanha. Realmente esse é o fator, o que tornou tudo possível. E muitos ainda se reúnem aqui no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul mesmo, já pensam na volta do futebol. Os 12 times do Gauchão já afirmaram que vão voltar com o Gauchão e todo mundo quer realmente que volte o futebol aqui no Brasil, mas existe um paralelo muito grande, talvez seja absurdo, entre o que nós estamos passando aqui no Brasil contra o Covid-19 e o que a Alemanha fez para tentar controlar os níveis de contágio. E talvez, e eu queria fazer uma referência agora, que o El País divulgou uma pesquisa feita que na Alemanha eles conseguiram identificar qual fora o paciente número 0, o primeiro paciente que foi diagnosticado com Covid-19, e desde que quando foi a conhecimento da pessoa que estava com o vírus, a empresa que era responsável pela funcionária essa que era portadora do Covid-19, já tomou todas as medidas para isolar essa pessoa e isolar todas as pessoas que tiveram no mínimo 15 minutos de contato com ela. E não só isso, também as que tiveram contato com ela esboçaram uma lista de pessoas que também tiveram contato para fazer uma quarentena. Quem fosse diagnosticado positivo para a Covid-19 ia fazer uma quarentena de 14 dias e quem fosse diagnosticado negativamente para a Covid-19 ter uma quarentena de 7 dias e assim por diante. E a própria ministra da Alemanha disse que esse foi um dos fatores fundamentais. Isso foi muito importante para a Alemanha atrasar os níveis de contágio. E hoje nós podemos ver que o país se tornou uma referência, assim como está sendo no futebol, se tornou uma referência para todos os outros países como desacelerar. Em compensação, França, Itália, Espanha, que tiveram que fazer um rigoroso lockdown, em que as pessoas tinham que ter permissão para o governo para sair na rua, a Alemanha tinha números muito pequenos e uma porcentagem muito pequena, muito por conta da precoce medida imposta pelo governo alemão. E acho que talvez isso seja o que nós temos que tirar de exemplo e parabenizar
a Alemanha pelo que fez, e a consequência está aí. A consequência é agora poder estar reabrindo aos poucos, de uma maneira muito gradual, aos poucos mesmo, e o futebol poder ter voltado na Alemanha, a Bundesliga, que agora já se encaminha praticamente para o final. O comentário agora se encaminha também para o final. Eu agradeço para quem acompanhou o comentário de hoje, também o comentário da sexta-feira, e temos muitas pautas para discutir, muitas pautas realmente para discutir. Aproveito para fazer uma deixa aqui, porque muitos são fãs realmente do Borussia Dortmund, e o jornal Marca, esse espanhol Marca, ele fez uma pesquisa dos 40 times, uma votação na verdade, dos 40 times com a maior torcida, e a Muralha Amarela do Borussia Dortmund ficou entre as 10, tá lá no top 10. E esse é o comentário de hoje. E em nome do Tudo Doce Erechim, com bolos caseiros, com produtos de ótima qualidade, tu pode ainda fazer o teu doce, se for usar morangos, por exemplo, se é utilizado morangos orgânicos, são produtos de ótima qualidade realmente, e que é uma delícia. Eu super recomendo Tudo Doce Erechim lá no Instagram, @tudodoceerechim. Um abraço e voltamos amanhã. Temos muito que falar ainda sobre futebol e falar em lugares alternativos. Hoje eu tô aqui no galpão na minha casa, por isso que no fundo deu para escutar a cachorrada latindo. Isso é raiz. Fiquem em casa, quem puder, fiquem em casa, e temos que falar muita coisa ainda no decorrer da semana. Um abraço para todo mundo. Muito bem, meu amigo, muito bem, minha amiga. Chegou o momento da previsão do tempo. Vamos ver como é que fica o clima no dia de hoje. Nesta quarta-feira, uma massa de ar frio de origem polar vai predominar sobre a região sul do país. Tem risco de geada em áreas do oeste e norte gaúcho e em parte do sul de Santa Catarina. No norte do Paraná, deve chover em alguns momentos do dia. Tem predomínio de céu nublado e poucos períodos de sol. Já na região de Curitiba e no litoral do Paraná, deve apenas garoar. Não tem previsão de chuva nas demais áreas da região sul, e o sol vai aparecer entre muitas nuvens na região de Campo Mourão, de Ivaí e no Vale do Itajaí. Já nas demais áreas, incluindo Florianópolis e Porto Alegre, o sol brilha forte. Deve fazer frio na região, principalmente no período da manhã e da noite. A mínima prevista em Florianópolis é de 13, máxima de 22 graus, mínima de 12 e máxima de 17 graus em Curitiba. Nos próximos dias, os maiores volumes de chuva vão se concentrar em áreas do norte e leste do Paraná e oeste do Rio Grande do Sul. Nestas áreas, os volumes devem variar de 50 a 100 milímetros acumulados. Em grande parte das demais áreas do Paraná, no norte e centro-oeste de Santa Catarina, norte e noroeste gaúcho, os volumes vão variar de 20 a 50 milímetros acumulados, e nas demais áreas da região não vão ultrapassar os 20 milímetros. Ok, o Bom Dia Notícias está ficando por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Você pode rever esses e outros programas da TV Bom Dia no nosso site. Basta acessar www.tvbomdia.com. Um abraço para você, até mais, tchau, tchau.